O relatório já começa da seguinte forma: o ambiente externo permanece desafiador, em função do momento de inflexão do ciclo econômico dos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed, Federal Reserve dos Estados Unidos, que, vou abrir um parênteses aqui, hoje, por ser a super quarta, também teve a definição dos juros dos Estados Unidos. E após 11 reuniões consecutivas lá, em que eles ou então aumentavam a taxa de juros, ou então mantinham a mesma taxa de juros, dessa vez houve uma redução de 0,50 basics. Então, 0,50 percentual da taxa, na variação da taxa de juros dos Estados Unidos. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para as suas metas, em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O comitê avalia que o cenário externo, também marcado por menos sincronia nos ciclos de política monetária entre os países, então não está havendo tanta sincronia entre os países, principalmente os países emergentes, com os países de primeiro mundo, segue exigindo cautela por parte desses países emergentes. Nós, Brasil. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado um dinamismo maior do que o esperado. A inflação medida pelo IPCA vem assim com medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. As divulgações que são feitas semanalmente pelo Boletim Focus. O que isso quer dizer? Que a inflação está subindo mais do que o esperado, não está convergindo para ficar dentro da meta da inflação e que isso deve permanecer nos meses subsequentes. Por conta disso, eles vão tomar essa decisão. O Copom, Comitê de Política Monetária, avalia que há uma assimetria altista em seu balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação. Aqui eles estão falando que há uma assimetria, uma discrepância, uma grande diferença entre o balanço dos riscos para os cenários prospectivos para a inflação. Então, uma grande diferença que vai acontecer em relação ao que de expectativas do aumento da inflação. Então, aqui eles estão falando que essa diferença, essa discrepância, ela é elevada, ela é mais alta do que o esperado em relação ao índice do IPCA. E logo após, eles elencam, o comitê elenca quais são os riscos para o cenário inflacionário e quais que são as expectativas da inflação. Então, o Copom cita uma desancoragem das expectativas de inflação por um período mais prolongado do que haviam esperado, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. Aqui eles querem dizer que não tem tanta produtividade assim, então vai ter uma desaceleração econômica. E aí uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Aqui eles estão falando do nosso poder, da nossa moeda, que a nossa moeda real está perdendo valor. O comitê monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros, o que é óbvio, mas parece que não é tão óbvio assim porque nem o governo respeita isso. Mas vamos continuar. A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado os preços de ativos e as expectativas dos agentes. O comitê reafirma que uma política fiscal crível, comprometida com a sustentabilidade da dívida, nós estamos, saltando aqui no nosso endividamento como país,
contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. Então, aqui falando o óbvio, mas que precisa ser dito, né? O próprio comitê está falando. Então, levando em consideração todos esses aspectos, demandam uma política monetária mais contracionista, retenção de gastos. Vamos segurar um pouco mais, considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, agora faz barulho, Augusto, unanimemente, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Então, subimos a nossa taxa Selic, agora não mais para 10,50, agora a nossa taxa básica de juros está 10,75% ao ano. E eles continuam. E entende-se que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o... Eles terminam dizendo, então, que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ficar ao redor da meta num horizonte de tempo que seja plausível, sem prejuízo de seu objetivo fundamental, que é assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica em suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado, olha como é importante isso aqui, serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de risco. Muito, muito importante esse relatório, por isso que eu quis aqui vir comentando com vocês. Entramos num ciclo de alta da taxa básica de juros. Sim, mudou totalmente as perspectivas. Início do ano passado, até o início desse ano, nós estávamos falando de um ciclo de taxa de juros baixo. E simplesmente pelas ações feitas, principalmente ali pelo ministro da Economia, e por os gastos excessivos que vem acontecendo pelo nosso aumento do endividamento e também por não ter uma capacidade produtiva alta para compensar tudo isso, e só aumentar tributos não está fazendo diferença, nós invertemos o ciclo. Era para estarmos num ciclo de baixa e agora nós entramos num ciclo de alta de taxa de juros. Mas isso é importante, o Banco Central permanecer nisso, é importante porque demonstra que o Banco Central está preocupado com os números que estão acontecendo, com os índices, e está tomando atitudes para que a gente consiga ficar dentro da meta da inflação, para que a gente consiga manter o controle da inflação e, com isso, também ter o controle da nossa moeda, do nosso real. Então, a decisão aqui de aumentar a taxa de juros, logo quando os Estados Unidos começam um ciclo de corte na taxa de juros, ela vem para combater a inflação, mas também para tentar passar confiança para a autoridade, dizendo que eles estão comprometidos em perseguir essa meta dos índices de preços. Então, é muito importante essa decisão do Copom, que foi unânime. Então, até o Galípolo, que é para ser o próximo presidente do Banco Central, está de acordo com isso. Eu não sei se vocês ficam tão impressionados quanto eu fico, mas esse relatório veio com muitas informações que são de extrema importância para todos nós. Por isso, vou deixar aqui, vou abrir de novo, tá? Na última caixinha eu não respondi, mas eu vou trazer em vídeo ali quem mandou, porque as maiores perguntas foram em relação a um tema específico. Vou abrir a caixinha agora novamente, para que, se vocês queiram que dentro de tudo que eu falei aqui, o que vocês mais estão preocupados, o que vocês querem que eu traga aqui, o que vocês querem saber, que eu traga mais no detalhe aqui para vocês, numa linguagem mais facilitadora,
para que todos possamos, né, conversar e entender sobre todos esses impactos no nosso dinheiro, na nossa economia, nos nossos investimentos. Beijo! Até mais, sócios! Boa noite!